Capítulo 5. Vida pacífica em um mundo hostil. Todos querem paz de espírito. Seja você um empresário que enfrenta pressões de prazos a cumprir no escritório, uma dona de casa tentando controlar as crianças, um estudante simplesmente tentando passar nas provas, todos querem paz de espírito. Muitos de nós, se forem honestos consigo mesmos, terão de admitir que experimentam mais estresse do que paz. Que familiaridade você tem com o estresse? Vamos fazer um pequeno teste. Complete cada uma das frases a seguir com a palavra apropriada. Estou a ponto de. Estou no fim das minhas. Sou apenas um punhado de. Minha vida está. Não sei mais o que. Parem o que eu vou. Como foi? Se você respondeu, desistir de tudo, forças, nervos, desmoronando, fazer, mundo, descer, ganhou nota 10. Se você respondeu dizendo, estou a ponto de desistir de tudo, estou no fim das minhas forças, sou apenas um punhado de nervos, minha vida está desmoronando, não sei mais o que fazer, parem o mundo, que eu vou descer. Muitos de nós murmuram essas palavras com bastante frequência, a ponto de quase se tornarem um hábito. O estresse é um fato infeliz da vida no mundo moderno. Todos estão estressados. Todos estão tensos. As estatísticas dizem que o povo americano consome 15 toneladas de aspirina por dia. A venda de tranquilizantes está sempre em alta. Livros sobre paz de espírito transformam-se imediatamente em best-sellers. Dizem que estresse em demasia não é saudável. Que novidade! Sabemos disso há séculos. Há cerca de 3.000 anos, Salomão escreveu: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. A Bíblia tem muito a dizer sobre o estresse e ainda mais sobre o antídoto, a paz de espírito. Mas o que é paz? Você precisa de 3 tipos de paz. A Bíblia fala de 3 tipos de paz. Primeiro, a paz espiritual. A paz espiritual é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento, a base. Precisamos ter paz com Deus para ter qualquer outro tipo de paz. Espero que você tenha encontrado essa paz. Há apenas um caminho, e é por meio de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. A seguir, vem a paz emocional. A paz emocional é a paz de Deus. Primeiro precisamos ter paz com Deus, a paz espiritual, e depois a paz de Deus, a paz emocional. Isso é o que a maioria de nós pensa quando fala da palavra paz, um sentimento interno de bem-estar e ordem. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. A palavra grega traduzida como juiz aqui foi usada apenas uma vez na Bíblia e significa arbitrar. Esse versículo diz que devemos deixar que a paz de Deus seja o árbitro em nossa vida. O que é um árbitro e o que ele faz? Ele mantém a paz, garante que o jogo prossiga de maneira correta e ordeira. Deus quer lhe dar um árbitro interno que o manterá na paz, mesmo quando tudo parecer caótico. Você já ouviu alguém dizer, quero sumir? Talvez você mesmo não tenha dito isso. Você se sentiu tão cansado ou cansada à noite que o seu corpo desmoronou na cama, mas a sua mente não desligou? Ela simplesmente corre de um pensamento para o outro. Bem, você pode sumir, você pode
hoje para o Tahiti, mas se não tiver paz emocional, sua mente continuará correndo acelerada pelas praias do Tahiti. Não dá para fugir de si mesmo. É preciso ter paz espiritual e emocional. Em terceiro lugar, é preciso ter paz nos relacionamentos ou com as outras pessoas. Isso é o que a Bíblia chama de paz com os homens. Romanos 12, capítulo 12, versículo 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. A paz nos relacionamentos reduz conflitos. Tenho certeza de que você concorda que os relacionamentos podem ser uma fonte de estresse. Em geral, nossos maiores problemas são com as pessoas. Entender-se com o chefe, a família, os parentes. Temos de lidar constantemente com os conflitos e as competições, bem como as críticas. Essas coisas roubam a nossa paz. Precisamos desesperadamente de paz espiritual, emocional e nos relacionamentos. Mas será que podemos de fato encontrá-las? Compreenda a promessa da paz de Deus. Veja o que Jesus nos prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos. Não tenham medo. Nova tradução, linguagem de hoje. Ele continuou essas palavras pouco antes de ir para a cruz. Observe que Jesus diz que a sua paz é um presente. Não podemos trabalhar por ela nem merecê-la. Não podemos nos preparar para ela. Não podemos obtê-la por mais que nos esforcemos. É um presente que simplesmente aceitamos. Ele também diz que a sua paz é diferente da paz que o mundo dá. A paz do mundo é frágil. Quantos cessar-fogo tivemos nos últimos anos? Alguém calculou que nos últimos 3.500 anos o mundo teve 286 anos de paz. A paz que o mundo oferece é temporária. Por último, a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela nos permite ficar tranquilos em meio aos problemas. Agora, como obter essa paz? A seguir, apresento 5 segredos para alcançar a perfeita paz de Deus. Obedeça aos princípios de Deus. Primeiro, se queremos paz, temos de obedecer aos princípios de Deus encontrados em Sua palavra. Faça apenas o que a Bíblia diz. O salmista diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Obedeça aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Salmos 119, versículos 165 e 167. Deus diz que temos paz quando vivemos em harmonia com Ele, quando fazemos o que nos diz para fazer. Recentemente comprei um carro. No porta-luvas costuma vir um manual do proprietário. Esse manual diz que se eu fizer determinadas coisas em determinados momentos, meu carro durará mais. A palavra de Deus é o seu manual do proprietário para a vida. Ele contém princípios de saúde, finanças, casamento, relacionamentos, negócios e muito mais. Você pode ignorar esses princípios, mas nesse caso, não pode acusar ninguém por seus problemas. Se não obedecer a esses princípios, não experimentará paz. Da mesma forma que um carro funciona bem quando você dirige ou dirige de acordo com o seu plano de funcionamento, sua vida será melhor se estiver de acordo com o plano de Deus, apresentado em sua palavra. Isso é simples. Para estar em paz, obedeça aos princípios de Deus. Aceite o perdão de Deus. A seguir, se quisermos ter paz, temos de aceitar o perdão de Deus. O que significa perdão? Significa libertação do castigo e indulto. A culpa é uma grande destruidora da paz para muitas pessoas. Quando nos sentimos culpados, sentimos-nos perseguidos e caçados pelo passado. E se alguém descobrir? E se alguém encontrar o esqueleto no armário? É o que lemos nos jornais a respeito de pessoas que
30 anos depois de o fato ter acontecido, tentam reparar algum erro que cometeram no passado. Elas vivem, ou melhor, elas dizem, vivi o inferno durante 30 anos e tinha de me livrar desse peso. A única maneira de ganhar a paz de espírito é ter a consciência limpa. E apenas Deus pode lhe dar isso. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão no remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Observe que Miqueias diz que Deus tem prazer em que ele anseia limpar a sua ficha. Faz parte da natureza divina. Ele gosta de perdoar. Dizem que Deus tem um grande apagador. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. O perdão de Deus está disponível. Portanto, se você tem a consciência limpa, ou se você não tem a consciência limpa, limpe-a hoje. Concentre-se na presença de Deus. Se quisermos ter paz, devemos nos concentrar na presença de Deus. Temos de entender que Deus está sempre conosco e aprender a sentir sua presença. Isaías 26:3 nos lembra a fixar os olhos em Deus. Tu conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Temos a opção de olhar para os problemas ou olhar para Deus, que tem a solução. Corrine de Bon escreveu: quanto mais negra a noite que nos cerca, mais luminosa e verdadeira e mais belamente incandescente é a palavra de Deus. Se você olhar para o mundo, ficará desesperado. Se olhar para dentro de si, ficará deprimido. No entanto, se olhar para Cristo, encontrará descanso. Aquilo em que você se concentra determina o nível de paz pessoal. Concentre-se na presença de Deus. Ele está com você e prometeu nunca deixá-lo. Sexta-feira à noite, no escritório de nossa igreja, às vezes fazemos coisas bobas. Uma noite estávamos brincando com pontos de estresse. Você sabe o que são pontos de estresse? James Dobson falou deles em seu programa de rádio. Por isso, lhe escrevemos e recebemos o jogo. São pequenos pontos sensíveis à pressão que você coloca na mão. Conforme o nível de adrenalina é alterado no organismo, os pontos mudam de cor e mostram se você está estressado. Nós os experimentamos para ver se podíamos afetar o nível de estresse uns dos outros. Lembro-me de ter dito: não seria magnífico se tivéssemos uma pequena luz de advertência interna que nos avisasse sempre que desviamos a mente do Senhor? Ou se tivéssemos um pequeno bip ou um sinal luminoso para avisar que não estamos em harmonia com Deus? Então me lembrei de que temos esse sinal de advertência. Chama-se tensão ou estresse. Ficar tenso é uma indicação clara de que desviamos os olhos do Senhor e nos fixamos nas circunstâncias. Olhamos para o problema e não para a solução. Quando olhamos para o problema, ficamos tensos. Contudo, tente lembrar-se de que o estresse é a maneira de Deus dizer: endireite seu foco, olhe para mim. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, versículo 1. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Esses versículos têm antecedentes interessantes. Não foram escritos por Davi. Esse salmo foi escrito durante o período de Ezequias, muitos anos depois de Davi. A nação de Israel estava sendo atacada por Senaqueribe, rei da Síria. Os soldados inimigos haviam cercado Jerusalém e os israelitas estavam tensos. Sabiam que seriam derrotados, por isso fizeram essa oração.
5 minutos antes do meio-dia, Deus atacou os assírios com uma praga e 185 mil deles morreram. Jerusalém foi salva e todos ficaram felizes. Esses são os antecedentes desse salmo. Isso nos faz lembrar de que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa força, por mais esmagadoras que sejam as situações. É um auxílio sempre presente em momentos de adversidade. Esse salmo revela duas coisas para obtermos a ajuda de Deus em momentos de adversidade. A primeira é aquietarmos-nos quando temos problemas. A palavra hebraica aqui significa acalmar-se, relaxar. Dizem que a maioria dos problemas advém da incapacidade de nos aquietar. Quando foi a última vez que você apenas ficou sentado ou sentada e se encontrou com o Senhor? Ou melhor, se encontrou no Senhor? Faça isso agora mesmo. Respire fundo, relaxe e concentre-se na presença de Deus ao seu redor. Faça isso 50 a 60 vezes por dia, sempre que sentir que a tensão está se acumulando. Tire rápidas férias mentalmente. Aquiete-se. A pressa é a morte da oração. Além de dizer para nos aquietarmos, o Senhor nos lembra: sabei que eu sou Deus. Você sabia que bem no meio de um furacão ou tornado há um centro calmo que se chama olho? Da mesma forma, ainda que tudo esteja desmoronando ao redor, pode haver um centro sossegado em sua vida. Aquiete-se e saiba. Obedeça aos princípios divinos, aceite o perdão de Deus, concentre-se na presença dele e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Confie no propósito de Deus. Se quisermos experimentar a paz de Deus, temos de confiar no propósito divino. Mesmo que as coisas não façam sentido, devemos confiar nos propósitos dele. Veja o que diz Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quantos verbos você encontrou nesses versículos? São 4. Primeiro, confiar. Depois, apoiar, reconhecer e endireitar. Os 3 primeiros verbos são mandamentos: confie, apoie e reconheça. O quarto foi usado para expressar uma promessa. Deus disse: eu endireitarei as suas veredas. Consideremos o verbo confiar por um momento. Você já percebeu que há uma porção de coisas na vida que não faz sentido? Você sente que uma porção de coisas na vida está fora do seu controle? O que você faz em tais situações? Confia. Na verdade, é tudo o que pode fazer. A frase não se apoie diz o mesmo. Não tente entender a vida. Fazemos isso o tempo todo, não é mesmo? Desperdiçamos tempo e energia sempre tentando entender as coisas. Deus insiste em que apenas confiemos nele. As pessoas em geral se preocupam com 2 problemas comuns: doença e morte. Todos enfrentam doenças e morrerão um dia. Como ter paz quando uma pessoa amada está com uma doença terminal? Como reagir quando um amigo morre inesperadamente? Deus diz para confiarmos nele, sem tentarmos entender isso sozinhos. Muitos já me disseram em mais de uma ocasião que só tiveram paz quando finalmente pararam de querer entender por que Deus permitiu que algo acontecesse e simplesmente começaram a confiar nele. Precisamos enfrentar o fato de que nem todas as dúvidas ou as nossas dúvidas serão respondidas nesta vida. Uma das lições que estou aprendendo lentamente é que não preciso compreender quando, como e nem por que Deus faz o que faz. Tudo que tenho a fazer é confiar nele para experimentar sua paz. Se luto para entender as coisas, é porque não confio de fato em Deus e provavelmente não terei paz.
temos de confiar a Deus nossa vida e a vida de nossos entes queridos. O escritor de Provérbios nos exorta a confiar em Deus e a não depender de nosso próprio entendimento. Então, nos lembra de reconhecer Deus. Agora, o que significa reconhecer Deus? Significa reconhecer e aceitar o fato de que Ele está soberanamente no controle do universo, inclusive daquela parte em que nós habitamos. Temos de reconhecer que Deus está no controle e não comete erros. Um dia, farei um sermão sobre palavras ou frases que nunca ouvimos Deus dizer. Uma dessas palavras será opa. Deus nunca precisa dizer opa, porque nunca era. Tudo o que acontece em nossa vida se encaixa no plano divino para nós. Ele usa cada situação, até mesmo os problemas, os sofrimentos e as dificuldades, para realizar seu propósito em nossa vida. Tudo se encaixa perfeitamente no plano e no propósito divino para você. O que Deus espera de você é que confie nele sem tentar compreender. Reconheça que Ele está no controle. Quando o fizer, tenha a promessa de que Ele endireitará a sua vida, ou, como diz a nova tradução linguagem de hoje, Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3:6. Muitos de nós, quando tentamos endireitar a vida, seguimos caminhos tortuosos, cheios de indecisão. Devo fazer isso ou aquilo? Devo ir por aqui ou por ali? A indecisão produz estresse. Contudo, quando confiamos no Senhor, Ele dirige nossos passos e os torna retos sem estresse. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição. Estava em paz porque sabia que Deus dirigia a sua vida. Mesmo trancado em uma prisão romana, escreveu: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4:12. Então ele conta o segredo que aprendeu. Tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13 da carta aos Filipenses. Observe que foi algo que Paulo precisou aprender. Não aconteceu naturalmente com ele, como não acontece conosco. Paulo aprendeu a confiar no Senhor e a permitir que Ele dirigisse sua vida e contentou-se, ficou em paz. O lugar mais seguro, mais sereno para ficar é no centro da vontade de Deus. Uma das minhas cenas prediletas na Bíblia é quando Jesus e os discípulos estão pescando em um barco no mar da Galileia e uma tempestade começa a cair. Você se lembra da história? Está em Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Se quiser reler os detalhes. O que me fascina é que Jesus podia dormir mesmo no furor da tempestade. Sabemos que a tempestade foi séria pela reação dos discípulos. Lembre-se, alguns deles eram pescadores experimentados. Já tinham passado por muitas tempestades antes, mas acharam que daquela vez não escapariam. No meio do temporal e de toda a agitação dentro do barco, Jesus dormiu profundamente. Como conseguiu dormir? Ele sabia uma coisa que os discípulos não sabiam. Tudo estava sob controle. Não parecia estar, mas com uma palavra de Jesus, a tempestade se acalmou. Pedro aprendeu uma coisa com o incidente: a necessidade de uma boa noite de sono. Alguns anos depois, ele foi detido pelo rei Herodes e colocado na prisão para ser executado. Uma noite antes da execução de Pedro, Deus enviou um anjo para libertá-lo. Lemos isso em Atos 12. Observe que o anjo precisou cutucar o lado de Pedro para despertá-lo. Versículo 7. Pedro estava dormindo como uma pedra. Por quê? Porque confiava no Senhor para endireitar sua vida. Isso é paz, a verdadeira paz. Peça a paz de Deus. Se quisermos a paz de Deus, temos de pedi-la. Também em Filipenses 4, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículos 6 e 7. Grifo do autor. Observe a ordem. Primeiro, oração, depois, paz. É uma relação de causa e efeito. A oração é a causa, a paz é o efeito. Se você não está orando, provavelmente está se preocupando. E a preocupação é uma emoção inútil, um desperdício, o oposto da paz. Elas não podem coexistir. A palavra ansiedade vem da raiz germânica ang, que significa sufocar. É isso que a ansiedade faz. Sufoca a vida. Jesus disse o mesmo ao explicar a parábola do semeador em Lucas, capítulo 8. Veja suas palavras. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Versículo 14. Entendeu? Sufocados pelas preocupações da vida. Quando as pressões aumentarem, não entre em pânico. Ore. A oração é um tremendo alívio para o estresse e pode ser sua válvula de escape. Quando as pressões aumentarem e você sentir que está para explodir, abra a válvula de escape da oração. Transforme seus anseios em orações. Há algum tempo assisti a um seminário sobre gerenciamento do estresse. E uma das coisas que aprendi é que todos precisam de um convite incondicional, todos precisam de um ouvinte incondicional para descarregar a tensão. Fale com seu bichinho de estimação, foi uma das sugestões. O princípio é válido. Precisamos de um ouvinte incondicional para descarregar a tensão. Alguém que não fique estressado quando nos abrirmos com ele e que não nos despreze pelo que dissermos. Entretanto, uma conversa de coração aberto com um hamster não é o ideal de Deus. Quem melhor do que Deus para despejarmos a tensão? Na realidade, Pedro utiliza essa imagem quando diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre o Senhor. Deus não ficará estressado com o que você lhe contar. Ele já sabe tudo sobre você e o ama de qualquer forma. O professor do seminário teve a ideia certa, apenas não pensou na pessoa certa. Afinal, orar é falar com Deus. Conte-lhe o que está em sua mente, o que o perturba, e reconheça o controle dele sobre o universo e também sobre sua vida. Peça-lhe que atenda às suas necessidades. Ele pode fazer isso melhor do que um bando de hamsters. Não se perturbe o coração de vocês. Jesus disse a seus discípulos: creiam em Deus. Creiam também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Você não experimentará paz verdadeira e duradoura enquanto Jesus Cristo não assumir a sua vida. A paz, lembre-se, não é uma vida sem problemas. É um sentimento de calma em meio às tempestades da vida. O que está roubando a sua paz hoje? É a culpa? Volte-se para Deus e peça perdão. É um anseio? Uma mudança de emprego? As finanças? Uma cirurgia importante? Uma pessoa difícil? Você pode falar com Cristo sobre tudo isso e qualquer outra coisa que o estiver preocupando. Você se sentirá melhor depois e lembre-se, Ele pode fazer alguma coisa a respeito. Qual é o seu medo mais profundo? Solidão, fracasso, morte, enfermidade, mudanças, responsabilidade? Faça esta oração bastante conhecida, chamada oração da serenidade. Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que puder e sabedoria para distinguir as duas. O maravilhoso subproduto de sua oração será a paz. Final do nosso capítulo. Bons estudos.